Feira, como anunciado, estamos recebendo ao vivo aqui em nossos estúdios o presidente da Câmara de Vereadores de Itaió, Joel Sandro Macop, do PP. Ele que em 2015, no início de 2015, assumiu então como presidente da Câmara de Vereadores. Nós já iniciamos 2016 e como nós estamos acompanhando, a gente vem conversando com as autoridades políticas, enfim, com os presidentes de Câmara, com os prefeitos, para falar sobre como foi esse trabalho de 2015 também, expectativa para este 2016, até porque é um ano eleitoral. Presidente Macop, mais uma vez, muito obrigado, sempre muito solícito com a equipe aqui da Rádio Educadora. Qual que é o balanço que o senhor faz deste ano em que ficou à frente, né, deste ano de 2015, em que esteve à frente da presidência da Câmara de Vereadores de Itaió? Obrigado, Macop, e bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia ao Lucas, Fak, meu bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Queria de primeira mão já deixar um feliz 2016 já iniciado, dizer que para nós e para a Câmara de Vereadores sempre é motivo de bastante orgulho poder usar os microfones da Rádio Educadora para estar sempre levando informação a toda a população do município de Itaió e demais municípios que acabam acompanhando através mesmo do site. Dizer que praticamente em fevereiro agora vai fazer um ano que estou à frente do Legislativo Itaioense. Dizer que esse ano de 2015 que se passou para o Legislativo, eu imagino que foi um ano de muitas conquistas. A gente acabou quebrando, não digo regras, mas muitas coisas que aconteciam, que durante este ano a gente acabou dando uma outra cara para o Legislativo Itaioense. A gente sabe que ainda no final de 2014 teve pago, não sei se foi por empresários ou por alguém da nossa sociedade, um hot door onde que realmente colocava o que realmente a Câmara fazia, como gastava, o que buscava. E claro que quando eu assumi a presidência da Câmara, e vejo que o principal objetivo do presidente naquele momento era estar mudando todo aquele cenário que para a população do município de Itaió era um cenário ruim, um cenário negativo, onde que mostrava que a Câmara gastava muito, fazia pouco. E claro que este era o meu maior propósito naquele momento, ser presidente para a gente tentar mudar a realidade do vereador do município de Itaió, trazer uma credencial melhor, até porque a gente sabe que eleições chegam, passam, vêm novas, e seria uma situação muito difícil para um político estar agora nesse ano de 2016, buscar o voto novamente na casa do eleitor taioense, sabendo de que tudo aquilo que vinha se mostrando através daquele outdoor não deixava de ter suas verdades lá dentro. E isso a gente então acabou, através de algumas conversas com os vereadores, com funcionários. Claro que houve, de momento, umas certas resistências, mas no final, através de algumas conversas, a gente acabou amenizando um pouco isso e levando para esse lado da onde que realmente a população vinha esperando essa economia da Câmara, esse gesto, onde que pudesse usar melhor o dinheiro público, até porque eu sempre vinha falando, o dinheiro que está dentro da Câmara não é dinheiro que era dos vereadores, é um dinheiro público que está ali, dinheiro do povo taioense, que estava ali para custear algumas despesas do Legislativo taioense, mas não quer dizer que tudo que estava ali, o Legislativo teria obrigação de gastar. Gastaria aquilo que fosse necessário para aquilo que fosse de interesse do município, e para aquilo que realmente não fosse necessário, devolveria ao município, e claro que o prefeito, depois na condição de prefeito, estaria investindo realmente naquilo que fosse de maior necessidade para aquele momento. E claro que durante o ano passado, então, num primeiro momento, eu que assumi em fevereiro, o Arno, o ex-presidente Arno, já vinha mudando o ritmo. A gente sabe que quando eu peguei, ele já vinha voltado com um ano que seria diferente do ano anterior, que era um ano se tratando de economia, para estar mudando toda aquela imagem negativa que o Legislativo Itaioense tinha. E claro que eu, quando assumi, juntamente com o Ginho também que já estava à frente com o Arno no período de 2015, sabendo que para o ano de 2015 isso era uma meta já, vamos dizer, estratégica.
E claro que quando eu peguei, a gente acabou ainda apertando um pouco mais os cintos para que a gente pudesse, e assim aconteceu com várias empresas, prestadoras de serviço para a Câmara, que a gente sabe que reveu todos os contratos, reduziu onde é que dava para reduzir, cortou onde daria para cortar. E isso tudo foi onde que já em junho a gente conseguiu fazer um repasse de 200 mil para o município. Claro que esses 200 mil, a gente pode até afirmar que aquela galeria do seminário que hoje está lá para ser plantada agora no ano de 2016, a gente sabe que aqueles tubos são de recursos de economia da Câmara, assim como na saúde também foi investido mais, se não me falha a memória, 130 ou 140 mil também com recursos da Câmara naquele momento. E agora, mais para novembro, se não me falha a memória, começo de dezembro, foi feito mais um repasse de 65 mil, que era para custear o programa do DEL, que é aquele programa de desenvolvimento local dentro do nosso município de Itaió. Então, tudo isso a gente sabe que foi recurso através das economias da Câmara, através de tudo aquilo que, de repente, o vereador deixou, muitas vezes, de fazer diária, através de cortes de despesas que a gente imaginava que era exagerado, uma coisa que está o secretário aqui, que eu sempre questiono com ele, com os demais, era que dentro da Câmara sempre tinha um hábito aonde que, se fosse pessoa física, era um valor X. Se for coisa pública, pode botar o dobro que se paga. Então, essa imagem a gente quebrou. Posso afirmar que tudo que a gente fez dentro da Câmara, nesse período, foi feito com um valor comercial. A Câmara de Itaió deixou de se pagar o dobro, muitas vezes, muito mais do que o dobro, do que aquilo que o comércio fazia para o valor de mercado. Então, isso foi uma resistência que a gente sentiu bastante forte no começo, e eu cobrava o tempo todo isso do próprio secretário. Eu disse, não, pode bater, se não for assim, não faz. E depois vinha, se passava um mês, às vezes não se fazia no primeiro mês, mas no segundo mês, realmente, o povo, o cara que realmente queria oferecer o serviço para a Câmara, dizia, não, então nós vamos fazer por esse valor X, porque dá para fazer. E era isso que eu achava estranho, e percebo que na própria prefeitura também há muito disso. Por que, se for para uma empresa dentro do nosso município, onde o empresário está negociando, consegue chegar num valor X? E por que, quando se trata de uma prefeitura, de uma Câmara, de um órgão público, tem que ser esse valor, muitas vezes, alencado por um valor muito maior, posso afirmar de 2 vezes, ou muitas vezes até 3 vezes do valor que é realmente o valor comercial? Então, isso realmente a gente fez, bateu, posso afirmar que consegui levar para um patamar que eu considero normal dentro do município de Itaió. Claro que com isso a gente às vezes acabou levantando algumas inimizades, que eu ainda não acredito que são inimizades, mas algumas ferpas que daqui a pouco, no decorrer desse ano de 2016, a gente vai ter que estar, como se diz, se esmerilhando para estar baixando essas ferpas, então, e mostrar para essas pessoas que realmente o que a gente fez foi aquilo que a população vinha esperando para esse momento. Tá certo. Presidente, falando em 2016, ao conversar com outros presidentes de câmaras da nossa região, prefeitos também, principalmente eles que recebem, né, o dinheiro, enfim, que mexem com a máquina pública, na sua visão, na questão financeira dos municípios, não só de Itaió, mas abrangendo a nossa região, qual que é a expectativa para 2016 no que diz respeito a recursos e investimentos, sendo que também é um ano eleitoral, por isso tem algumas restrições também, presidente? Bem, a gente percebe que a gente sabe que o ano não vai ser fácil. Para mim, ainda o ano de 2016, pelo pouco que a gente conhece, o ano de 2016 apenas será uma continuação de 2015, porque no cenário político brasileiro a gente vê uma incerteza ainda total, né? E vejo que com isso o próprio investidor, o próprio empresário, a própria pessoa física normal, se o cenário político não se define, o Brasil todo fica numa indefinição. E assim a gente pode ver a própria Ibovespa, todo o mercado interno, externo, vive essa mesma situação, até porque quem é para dar o exemplo e dar um rumo, dizer não, estamos por aqui, não está confirmando isso, não está definido. E isso traz uma insegurança, vejo, econômica muito grande para o país, para o município, para o nosso estado. E isso acaba refletindo, né, como a gente diz, da esfera, desde federal, estadual até municipal. Mas vejo que esse ano de 2016 é um ano, como você diz, é um ano eleitoral, um ano onde que
será bastante diferente do ano de 2015, até porque a gente sabe que o próprio prefeito tem que fechar as contas no final do ano. A gente sabe que nesse ano de 2015, pelos pontos que a gente sabe, o município de Itaió ficou devendo 500 e poucos mil para o comércio local, aonde que gastou exageradamente no início do ano até na sua metade, onde que a Câmara, por várias vezes, teve que rever todo o orçamento do município e, através de lei, acabar enchendo novamente todas aquelas dotações orçamentárias. Então, dentro do ano de 2016, a gente sabe que ele vai ter uma responsabilidade maior, até porque chega no final do ano, ele tem que encerrar as contas zeradas, e claro que essa preocupação a gente sabe que ele já vai ter que ter do início do ano para frente, não somente tocando da maneira que achar melhor até metade do ano e da metade do ano enxuga, até porque a gente sabe que no município de Itaió já é costumeiro, em ano eleitoral, que de repente se para janeiro até março, dá uma segurada, e de abril para frente realmente bote as máquinas para trabalhar, até porque é um período eleitoral, então a prefeitura tem que se movimentar mais do que o normal, para assim então vir ao convencimento do eleitor taioense. Mas esperamos que o prefeito de Itaió possa dar início então a essas obras tão esperadas dentro dessas comunidades do nosso município, e que também possa, de uma forma ou de outra, melhorar a situação da saúde. Como eu falei, boa parte do recurso da Câmara que a gente passou o ano passado foi investido na saúde. Agora, em final de ano, se não me falha a memória, em mais 140 mil, se foi devolvido novamente para os cofres do município. A gente sabe que esses 140 mil, nada mais, nada menos, o prefeito somente usou para pagar contas no comércio do município de Itaió. Então, a nossa vontade era que se investisse em remédios, em atendimento à nossa população, e a gente sabe que esse recurso foi usado apenas para pagar contas, e mesmo com mais de 140 mil, ainda ficou quase 600 mil para trás dentro do comércio de Itaió. Então, esperamos que o prefeito possa ser mais responsável nessas horas, até porque a Câmara devolveu, sim, quase 425 mil reais. Sei que em toda a história do município de Itaió, se tratando, nem falo só se tratando de governo de oposição na Câmara, mas mesmo falando de governo alinhado com o município, nunca sequer teve uma devolução tão expressiva para o município de Itaió. Então vejo que muitas vezes o prefeito diz: a Câmara não me ajuda. Posso afirmar que a Câmara faz responsabilidade o tempo todo, mas a responsabilidade com seriedade. E essa devolução, acho que foi o gesto mais claro, a confirmação mais aberta de que realmente isso é feito com responsabilidade. Como eu afirmei, foi a maior devolução que a Câmara de Itaió fez para o Executivo, ainda mais contando que a Câmara é a oposição do prefeito. Então, acho que isso fica muito claro para o eleitor, de que a oposição que a gente faz é com responsabilidade, até pelo fato de que a devolução que a gente fez, o prefeito que hoje está no comando da prefeitura não é do meu partido, não é da minha coligação, e sim que era oposição nossa no período eleitoral. E mesmo assim a Câmara economizou, fez o seu gesto e acabou devolvendo para o município, e o município então investindo naquilo que fosse de maior necessidade para aquele momento. Tá certo. Presidente, para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, esse bate-papo, entramos nessa questão política, ano eleitoral. E, inclusive, nós já o entrevistamos como um possível pré-candidato, inclusive, representando o PP para as eleições deste ano. Iniciando 2016, as conversas continuam, enfim, possíveis coligações. É claro que as definições não estão sendo feitas ainda, porque há muita conversa. Na sua avaliação, na sua opinião, como que está o cenário político de Itaió hoje, visando as eleições? Jefferson, como eu afirmei, eu imagino que esse ano de 2016, a gente sabe que é um ano político e que será uma política totalmente diferente das demais políticas que ocorreram anteriormente no município de Itaió. Dizer que o partido, sim, me colocou nessa situação de pré-candidato. Vejo que hoje, como presidente da Câmara, como o único vereador do partido eleito, como vereador mais bem votado na coligação passada do nosso candidato a prefeito, claro que o partido, então, me vê na situação realmente de colocar como pré-candidato. E eu, claro, como sendo hoje este vereador do partido, também não posso me encolher dessa situação e fico bastante agradecido até pela confiança do partido de me depositar algo tão importante
para a minha vida política. E claro que a gente sabe que o ano 2016 apenas começou, durante o ano 2015 a gente havia algumas conversas com alguns partidos, e a gente sabe que até o momento muito se cogita, partido tal coliga com tal, mas vejo que isto irá se definir mesmo agora no decorrer desse ano. Vejo que mais de março para frente, até porque até março ainda vai ficar nesse empurra-empurra, até porque a gente sabe que em Itaió tem grandes partidos, e esses grandes partidos a gente sabe que nós, o PP, vem fazendo oposição durante os 4 anos. E hoje a gente percebe que tem partidos que são do governo, que dizem que fazem oposição e que na verdade a gente sabe que não fazem oposição. Então, para quem está lá dentro, quem está de fora, às vezes fica muito fácil escutar na rua e dizer, não, fulano tal é ligado ao governo, mas faz oposição ao governo. E isso eu posso afirmar de que não faz e nunca fez oposição ao governo, até porque eu tive prova disso quando a gente instalou, tentou, fez a CPI, quando a gente tinha uma CPP para instalar, e realmente a gente buscou esses partidos, e esses partidos não quiseram assumir compromisso diante de uma situação assim, que vejo que seria uma situação histórica para o município de Itaió, falando no cenário político. Então eu não acredito no fato de que hoje partidos que estão ligados ao governo vão fazer oposição na próxima eleição. Eu sempre defendo isso e falo abertamente, hoje inclusive estou falando no rádio, que eu imagino que o cenário político de Itaió não se define muito do que sempre foi no município de Itaió. E claro que os partidos agora terão que trabalhar durante o que resta de tempo, porque a gente sabe que será uma eleição bem mais curta, essa de 2016, terá que estar trabalhando em prol desses partidos para que se monte então uma coligação forte, uma coligação que eu vejo de oposição, que dá para a gente fazer uma coligação de oposição muito forte e vir a ganhar então essas eleições de 2016 no município de Itaió. Tá certo. Presidente Macop, a gente agradece aqui a participação. Gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem aí de início de ano a todos que nos ouvem, e com certeza estaremos juntos aí também na divulgação dos trabalhos na Câmara neste ano de 2016. Jefferson, mais uma vez, então, eu queria agradecer o espaço concedido pela Rádio Educadora, dizer a todo o município de Itaió de que a gente, no Legislativo Itaioense, sempre está lá, de braços abertos, esperando o povo do nosso município para estar auxiliando naquilo que realmente é a função do vereador. Claro que a gente percebe que muitas vezes o próprio eleitor acha que o vereador tem o poder de fazer a obra, tem o poder de arrumar a estrada dele, mas dizer que cada um no seu lugar. Quem executa a obra do nosso município, a gente sabe que é executivo. Quem aprova leis, acompanha, fiscaliza, é legislativo. Mas dizer que naquilo que é de função e obrigação do vereador e do Legislativo Itaioense, queria colocar a Câmara sempre à disposição de toda a nossa gente e dizer que este ano de 2016, o Legislativo, início de fevereiro, está começando com suas atividades parlamentares. Esperamos que a população possa, de uma maneira ou de outra, acompanhar mais o trabalho do Legislativo Itaioense. Esperamos que, com a aprovação do novo regimento interno que a gente está elaborando dentro da Câmara, a gente também consiga estar mudando esse horário da Câmara para um horário que seja mais acessível a toda a população do município de Itaió, e dizer que para nós é motivo de muito orgulho quando a gente percebe e vê a casa cheia do Legislativo Itaioense, que a gente percebe que ali sim, aí a população vem de encontro para ver aquilo que realmente o município está trabalhando, está lutando e está realizando em cada sessão.